Segunda, a organização da comunidade por Esdras e Neemias. Missão e personalidade de Esdras. Depois desses fatos, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraias, filho de Azarias, filho de Eusias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Aquitob, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiot, filho de Zaraias, filho de Ozi, filho de Bossi, filho de Abizui, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras subiu de Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés, dada por Deus, o Deus de Israel. Como a mão de Deus, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que pediu. Subiram também para Jerusalém, no 7º ano do rei Artaxerxes, certo número de filhos de Israel, de sacerdotes, lavitas, quentores, porteiros e doados. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. No primeiro dia do primeiro mês ele iniciou sua partida de Babilônia e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém. A mão benfazeja de Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha aplicado seu coração a perscrutar a lei de Deus, a praticar e ensinar, em Israel, os estatutos e as normas. O rescrito de Artaxerxes. Eis a cópia do documento que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, o sacerdote e escriba, sábio intérprete dos mandamentos de Deus e de suas leis referentes a Israel. Artaxerxes, o rei dos reis, ao sacerdote Esdras, secretário da lei do Deus do céu, paz completa. Agora, pois, dei ordem para que todo aquele que, em meu reino, faça parte do povo de Israel, de seus sacerdotes ou levitas e queira partir para Jerusalém, possa ir contigo, porque tu és enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros, para vigiares sobre Judá e Jerusalém, segundo a lei de teu Deus, a qual está em tuas mãos, e para lavares a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel que reside em Jerusalém, e toda a prata e ouro que receberes em toda a província de Babilônia, além dos donativos espontâneos que o povo e os sacerdotes oferecerem para o templo de seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro, pois, cuidarás de comprar touros, carneiros, cordeiros, bem como as oblações e libações que os acompanham, e os oferecerás sobre o altar do templo de vosso Deus em Jerusalém. Utilizareis o restante da prata e do ouro como vos parecer melhor, a ti e a teus irmãos, em conformidade com a vontade de vosso Deus. Deposita diante de teu Deus, em Jerusalém, os utensílios que te foram entregues para o serviço do templo do teu Deus. Tudo o mais que for necessário para o templo do teu Deus, que te tocasse fornecer, ser-te-á dado do tesouro real. Sou eu mesmo, o rei Artaxerxes, que dou esta ordem a todos os tesoureiros da Transeufratênia: executai rigorosamente tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, secretário da lei do Deus do céu, até o limite de 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que o Deus do céu ordenar seja executado com exatidão para o templo do Deus do céu, para que a ira não se desencadeie sobre o reino do monarca e de seus filhos. Nós vos fazemos saber, também, que fica proibido cobrar imposto, contribuição ou direito de passagem de todos os sacerdotes, levitas, quentores, porteiros, doados, numa palavra, de todos os servos desta casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus, que tens em mãos, estabelecerás escribas e juízes que administrem a justiça para todo o povo da Transeufratênia, para todos os que conhecem a lei de teu Deus. E deverás ensiná-la a quem não a conhece. Todo o que não observar a lei de teu Deus, que é a lei do rei, será castigado rigorosamente, com a morte ou o desterro, com multa ou prisão. Viagem de Esdras de Babilônia para a Palestina. Bendito seja Deus, o Deus de nossos pais, que inspirou assim ao coração do rei o desejo de honrar o templo de Deus em Jerusalém, e que me fez obter o favor do rei, de seus conselheiros e de todos os funcionários mais poderosos do rei. Quanto a mim, enche-me de coragem, pois a mão de Deus meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para que subissem comigo. Eis, com sua genealogia, os chefes de família que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes: dos filhos de Finéias, Gersão; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos, filho de Sequenias; dos filhos de Faros, Zacarias, com o qual foram registrados 150 varões; dos filhos de Fatmoab, Elioenai,
filho de Zaraias, e com ele 200 varões, dos filhos de Zetor, Sequenias, filho de Jaziel, e com ele 300 varões, dos filhos de Adin, Abed, filho de Jonatas, e com ele 50 varões, dos filhos de Elau, Isaías, filho de Atalha, e com ele 70 varões, dos filhos de Safatias, Zebedias, filho de Miguel, e com ele 80 varões, dos filhos de Joabe, Abdias, filho de Jael, e com ele 218 varões, dos filhos de Bani, Salomita, filho de Josfias, e com ele 160 varões, dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 varões, dos filhos de Aigad, Joanã, filho de Ectã, e com ele 110 varões, dos filhos de Adonicão, os mais novos, cujos nomes são Elifale, Jeiel e Semeias, e com eles 60 varões, e dos filhos de Beguai, Utai, filho de Zabud, e com ele 70 varões. Reuni-os junto ao rio que corre para Ava e lá acampamos 3 dias. Encontrei ali homens do povo e sacerdotes, mas não encontrei nenhum levita. Então mandei procurar Eliezer, Ariel, Semeias, Elnatã, Jarib, Elnatã, Natã, Zacarias e Mosolão, homens sábios, e os enviei a Ado, chefe da localidade de Casfia. Ditei-lhes as palavras que deviam dirigir a Ado e a seus irmãos, residentes na localidade de Casfia, que nos enviassem ministros para o templo de nosso Deus. Graças à mão benfazeja de nosso Deus, que estava sobre nós, eles nos apresentaram um homem prudente, dos filhos de Mole, filho de Levi, filho de Israel, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18 homens, e ainda Asabias e com ele seu irmão Isaías, dos filhos de Merari, como também seus filhos, 20 homens. E entre os doados que Davi e os chefes tinham posto a serviço dos lavitas, 220 doados. Todos foram registrados nominalmente. Ali, perto do rio Ava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante de nosso Deus e lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para as nossas famílias e para todos os nossos bens. Porque eu teria vergonha de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos resguardar do inimigo durante a viagem. Ao contrário, tínhamos declarado ao rei: a mão de nosso Deus se estende benignamente sobre todos os que o buscam, mas seu poder e sua ira se abatem sobre todos os que o abandonam. Jejuamos, pois, invocando nosso Deus nessa intenção, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes, isto é, Serebias e Asabias, e com eles 10 de seus irmãos. Pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios, oferendas que o rei, seus conselheiros, seus príncipes e todo o Israel que se achava lá tinham feito para o templo de nosso Deus. Pesei, portanto, e entreguei nas mãos deles 650 talentos de prata, 100 utensílios de prata de 2 talentos, 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro de 1000 dáricos e 2 vessos de um bronze muito claro e brilhante, que eram preciosos como se fossem de ouro. Declarei-lhes: sois consagrados a Deus, estes utensílios são sagrados, esta prata e este ouro são dedicados a Deus, o Deus de vossos pais. Sede vigilantes em guardá-los até que possais pisá-los diante dos chefes dos sacerdotes e dos lavitas e dos chefes de famílias de Israel, em Jerusalém, nas salas do templo de Deus. Os sacerdotes e os lavitas tomaram então a seus cuidados a prata, o ouro e os utensílios assim pesados, para transportá-los para Jerusalém, para o templo de nosso Deus. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio Ava e fomos para Jerusalém. A mão de nosso Deus estava sobre nós, e na estrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados no templo de nosso Deus e entregues nas mãos do sacerdote Meremot, filho de Urias, ajudado por Eleazar, filho de Finéias, e pelos lavitas Josabed, filho de Josué, e Noadaias, filho de Benui. Tudo foi entregue conforme o número e o peso total foi registrado. Naquele tempo, os que voltaram do exílio, os exilados, ofereceram em holocausto ao Deus de Israel 12 touros por todo o Israel, 96 carneiros, 72 cordeiros, 12 bodes pelo pecado, tudo isso em holocausto a Deus. E entregaram os decretos do rei aos sátrapas e aos governadores da Transeufratênia, os quais deram seu apoio ao povo e ao templo de Deus.
A ruptura dos matrimônios com estrangeiras. Feito isso, os chefes vieram procurar-me, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das terras mergulhados em suas abominações cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porque, para si e para seus filhos, tomaram esposas entre as filhas deles, a linhagem santa misturou-se com os povos das terras, os chefes e os magistrados foram os primeiros a participar dessa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei as minhas vestes e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e sentei-me consternado. Todos os que temiam as palavras do Deus de Israel reunirão-se ao meu redor, por causa dessa infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado e angustiado até a oblação da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me da minha prostração, e com a veste e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para Deus, meu Deus, e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar minha face para ti, meu Deus. Porque nossas iniquidades se multiplicaram até acima de nossas cabeças, e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os dias de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós, por causa de nossas iniquidades. Nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, à rapina e à vergonha, como se dá ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, Deus nosso Deus nos concedeu a graça de reservar dentre nós sobreviventes e de permitir que nos fichemos em seu lugar santo, assim nosso Deus deu brilho a nossos olhos e um pouco de vida no meio de nossa escravidão. Pois somos escravos, mas em nossa escravidão nosso Deus não nos abandonou, antes, granjeou-nos o favor dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas e concedendo-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó nosso Deus, que poderemos dizer, depois disso? Pois abandonamos os teus mandamentos, que havias determinado por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra aonde haides entrar para dela tomardes posse é uma terra contaminada pela imundícia e dos povos das terras, pelas abominações com que a infestaram de uma extremidade a outra com suas impurezas. Pois bem, não deis vossas filhas a seus filhos e não tome as suas filhas como esposas para vossos filhos, não vos preocupeis jamais com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os melhores frutos da terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Ora, depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más ações e por causa da nossa grande culpa, embora tu, ó nosso Deus, tenhas reduzido o peso de nossas iniquidades e nos tenhas deixado os sobreviventes que aqui estão, poderíamos ainda violar teus mandamentos e nos aliar a esta gente abominável. Não te irritarias contra nós até nos aniquilares, sem deixares resto nem sobreviventes. Deus, Deus de Israel, tu és justo, pois o que restou de nós é um grupo de sobreviventes, como acontece hoje. Eis-nos aqui diante de ti com a nossa culpa. Sim, é impossível subsistirmos em tua presença por causa disso. Enquanto Esdras fazia essa confissão e essa oração prostrado diante do templo de Deus e chorando, uma imensa assembleia de Israel, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em torno dele, e o povo chorava copiosamente. Então Sequenias, filho de Jael, um dos filhos de Elau, tomando a palavra, disse a Esdras: fomos infiéis a nosso Deus desposando mulheres estrangeiras, tomadas dentre os povos da terra. Pois bem, apesar disso, resta ainda uma esperança para Israel. Vamos assumir diante de nosso Deus o compromisso solene de despedir todas as nossas mulheres estrangeiras e os filhos que delas nasceram, de acordo com o conselho de meu Senhor e dos que temem os mandamentos de nosso Deus. E que seja feito conforme a lei. Levanta-te. Pois a ti compete agir, mas estaremos a teu lado. Coragem e mãos à obra. Então Esdras se levantou e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel a jurarem que agiriam como acabava de ser dito, e eles juraram. Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe, onde passou a noite sem comer pão nem beber água, pois estava de luto devido às infidelidades dos exilados.
fez-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que todos os exilados se reunissem em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, foi esse o parecer dos chefes e dos anciãos, veria todos os seus bens votados ao anátema e seria excluído da assembléia dos exilados. Reunirão-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim, no prazo de 3 dias, em Jerusalém. Era o 20º dia do 9º mês, todo o povo se encontrava na praça do templo de Deus, tremendo por causa do assunto a ser tratado e porque chovia forte. Então o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes: cometestes uma infidelidade desposando mulheres estrangeiras, aumentastes desta forma a culpa de Israel. Mas agora rendei graças a Deus, o Deus de vossos pais, e executai sua vontade separando-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. A assembléia inteira respondeu com voz forte: sim, nosso dever é agir segundo tuas ordens. Mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas, não se consegue ficar ao relento. Além disso, o assunto não se resolve em 1 dia ou 2, pois somos muitos os que fomos rebeldes neste ponto. Que nossos chefes representem a assembléia inteira. Todos os que, em nossas cidades, desposarão mulheres estrangeiras virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira de nosso Deus, acessa por causa disso. Só Jonatas, filho de Azael, e Jazias, filho de Ticoa, fizeram oposição a essa proposta, sustentados por Mosolão e pelo levita Sebetai. Os exilados agiram como fora proposto. O sacerdote Esdras escolheu para si chefes de família, segundo suas casas, todos designados nominalmente. Começaram no 1º dia do 10º mês as sessões para examinar os casos. E no 1º dia do 1º mês terminaram todos os processos relativos aos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Lista dos culpados entre os sacerdotes: descobriu-se que tinham desposado mulheres estrangeiras, entre os filhos de Josué, filho de Josedeque, e entre seus irmãos, Maasias, Eliezer, Jaribe e Godolias, comprometeram-se por juramento a repudiar suas mulheres e, por seu pecado, ofereceram um carneiro como sacrifício de reparação. Entre os filhos de Emer, Hanani e Zabadias, entre os filhos de Heram, Maasias, Elias, Semeias, Jael e Osias, entre os filhos de Fazur, Elioenai, Maasias, Ismael, Natanael, Josabed e Elasa. Entre os lavitas, Josabed, Semei, Selaías também chamado Calita, Petaias, Judá e Eliezer. Entre os Quentors, Eliasib e Zacur. Entre os porteiros, Selum, Telem e Uri. Entre os filhos de Israel, dos filhos de Faros, Remeias, Gesias, Melquias, Miamin, Eleazar, Melquias e Banaias, dos filhos de Elau, Matanias, Zacarias, Jael, Ebde, Jerimot e Elias, dos filhos de Zetor, Elioenai, Eliasib, Matanias, Jerimot, Zabed e Aziza, dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atlai, dos filhos de Beguai, Mosolão, Meluc, Adaias, Jazub, Sal, Jerimot, dos filhos de Fatmoab, Ednos, Calai, Banaias, Maasias, Matanias, Bezaleel, Benui, Manassés, dos filhos de Heram, Eliezer, Gesias, Melquias, Semeias, Simeão, Benjamim, Meluc, Semerias, dos filhos de Azum, Matanai, Matatias, Zabed, Elifale, Germai, Manassés, Semei, dos filhos de Bani, Maadai, Anam, Joel, Banaias, Badaias, Quilaias, Vanias, Meremot, Eliasib, Matanias, Matanai e Jazi, dos filhos de Benui, Semei, Selemias, Natan e Adaias, dos filhos de Zacai, Sisai, Surai, Azariel, Selemias, Semerias, Selum, Amarias, José, dos filhos de Nibo, Jeiel, Matatias, Zabed, Zabina, Gedo, Joel, Banaias. Todos esses tinham desposado mulheres estrangeiras, eles despediram as mulheres e os filhos.